inflação disparou em maio nos Estados Unidos, atingindo o máximo em 3 anos. O avanço foi impulsionado pelos preços da energia decorrentes da guerra contra o Irã, conduzida pelo presidente americano Donald Trump. O cenário representa um desafio para os republicanos com a aproximação das eleições de meio de mandato. O Escritório de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira que o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, subiu para 4,2% interanual, acima dos 3,8% do mês de abril. Este é o maior número desde abril de 2023, mas está alinhado com as expectativas dos analistas. O aumento é explicado em grande medida pelo encarecimento da gasolina provocado pelos conflitos no Oriente Médio, iniciados após o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em fevereiro. Em represália, Teherã bloqueou o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz, por onde transitam cerca de 20% do petróleo mundial. O presidente americano Donald Trump insiste que o impacto nos preços vai ser temporário, mas o encarecimento dos custos é um tema-chave para os eleitores à medida que se aproximam as eleições de meio mandato, no mês de novembro. O Partido Republicano de Trump pretende manter o controle das 2 câmaras do Congresso, mas vai enfrentar uma prova difícil enquanto os preços impactam as famílias americanas. Se os legisladores democratas recuperarem uma ou as 2 câmaras, vão limitar a capacidade do magnata de levar adiante as suas políticas no Congresso, como tem feito ao longo do seu segundo mandato. E faltam menos de 24 horas para a abertura oficial da Copa do Mundo. Mas o clima é de extrema tensão geopolítica. A seleção do Irã ameaçou hoje abandonar o Mundial caso aconteçam protestos nos estádios americanos. A declaração veio no mesmo dia em que Washington e Teherã voltaram a trocar ataques no Oriente Médio. Nós vamos ao vivo a Nova York conversar com o nosso correspondente Pedro Paiva. Pedro, boa noite para você. Como é que está o clima aí? É de alerta máximo às vésperas dessa estreia que está um tanto quanto diferente, né, dos mundiais de futebol que a gente sempre acompanha. Boa noite, Diniz, Giovana, e boa noite também a todos que nos assistem. O anúncio foi feito hoje pela mídia estatal iraniana, citando como fonte o ministro dos Esportes do país, Ahmad Doniamali. De acordo com a informação, a equipe iraniana deixará o campo caso a torcida cante palavras de ordem contra o regime dos ayatolás e caso bandeiras antigas do Irã, de antes da Revolução Islâmica de 1979, sejam vistas na torcida. Essa bandeira é considerada um símbolo de oposição ao regime. A FIFA não permite bandeiras e cartazes de cunho político nas arquibancadas dos estádios. E o ministro dos Esportes diz já ter alertado a federação sobre a possível presença das bandeiras antigas. Isso um dia após os Estados Unidos decidirem unilateralmente retirar a cota de 8% de ingressos dedicados à seleção iraniana. A FIFA diz estar trabalhando para resolver o problema, mas até agora nenhuma solução foi apresentada. Os setores do país já tinham viagens planejadas para... A gente está com um problema na conexão com Pedro Paiva. Vamos tentar restabelecer para que ele possa concluir essas informações da tensão que vive os Estados Unidos às vésperas da abertura da Copa do Mundo, né? Que já é amanhã por conta dos conflitos que acontecem no Oriente Médio. Enquanto isso, a gente continua falando desses conflitos internos, geopolítica relacionada à Copa do Mundo, com o árbitro que teve a entrada nos Estados Unidos negada pela Copa do Mundo de 2026. Mas ao retornar para casa, ele foi recebido como um herói e prometeu estar presente na próxima edição do torneio em 2030. Eleito árbitro do ano pela Confederação Africana de Futebol em 2025, Artan estava prestes a se tornar o primeiro somali a atuar em uma Copa do Mundo. Ao chegar a Mogadíscio, ele prometeu estar presente na próxima edição do torneio em 2030.
Devemos lutar pelo nosso país e defendê-lo. Nunca devemos desanimar. Os jovens não devem perder a esperança. Continuo empenhado em seguir minha trajetória, apesar dessas dificuldades. Em entrevista ao The New York Times, o árbitro de 34 anos disse ter sido interrogado por 11 horas antes de ser levado a uma cela de detenção, onde permaneceu por mais algumas horas antes de ser embarcado em um voo de volta a Istambul, sem que os agentes lhe informassem os motivos da negativa de sua entrada nos Estados Unidos. Mais tarde, um porta-voz do Departamento de Estado disse à AFP que Artan é suspeito de ter vínculos com supostos membros de organizações criminosas, o que torna o viajante inelegível para admissão no país. A Somália é um dos vários países cujos cidadãos são afetados pela proibição de viagens aos Estados Unidos, impostas pelo governo de Donald Trump. O mundo precisa das habilidades de Omar Artan. Suas capacidades extraordinárias não devem ser sufocadas pela recusa de entrada por parte de um país. Esta não é a última Copa do Mundo. Esperamos que ele se torne o melhor árbitro do mundo, visto que atualmente ele é o melhor juiz da África. Em meio à repercussão internacional gerada por esse caso, a FIFA declarou que não poderia intervir nos procedimentos de imigração dos países sede. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!